O ChatGPT desvendou o nosso inconsciente. É isso aí, vamos lá! Antes de mais nada, eu queria comentar que eu trabalho com IA há mais de 10 anos e que a minha formação é em psicologia pela USP de São Paulo, mas que o tema do vídeo é só especulação. Não tem rigor científico, mas é só um exercício de raciocínio para levantar algumas hipóteses que parecem bastante interessantes. Será que existe alguma conexão entre ChatGPT, psicologia do Freud, budismo e neurociência? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tudo começa com a sigla do GPT, que ela termina em T de Transformers. Transformers é uma técnica de inteligência artificial utilizada em redes neurais artificiais para processamento de linguagem natural. O que é linguagem natural? Essa linguagem aqui que a gente está conversando, eu e você. Ela é uma evolução das técnicas anteriores. LSTM, tem uma série de outras técnicas lá semelhantes e ela está tentando resolver algumas dificuldades que aquelas técnicas anteriores tinham. Então as técnicas desse segmento de IA de linguagem natural, elas trabalham com a ideia assim, você tem um texto inicial e você tenta prever a palavra seguinte. The book is on the, né? A gente tenta acertar o que está vindo ali na frente. A gente parece que já funciona meio que assim, né? Então, para fazer isso, você treina uma rede neural com vários textos e ela tenta acertar e prever o texto do próprio texto. Imagina que você tem uma frase, aí você corta a última palavra e coloca o começo dele e tenta acertar a última e ver se ele acerta. Se ele errar, você fala assim, você errou, a palavra certa não é essa. Se ele acertar, você fala assim, beleza, tá certo, é isso aí. Aí você vai repetindo esse processo milhares e milhares de vezes, com o texto todo, com partes diferentes do texto, e é assim que você treina a primeira parte do teu adivinhador de texto. Aí o Transformers, ele tinha alguns objetivos. Ele tinha o objetivo de detectar contexto, e ele estava utilizando um negócio que eu chamo de mecanismo de atenção. É conseguir dar a força que as palavras têm num determinado texto. Isso porque quando a gente está tentando analisar um texto, as palavras mudam de significado de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu falar assim, ó, fui sacar dinheiro no banco. Ou se eu falar, armazenei informações no banco de dados. Ou se eu falar assim, ele estava sentado no banco. A palavra banco mudou de significado totalmente cada vez que eu falei. Então, se você está tentando prever um texto e leu a palavra banco, qual que é a próxima? A próxima palavra é dinheiro, a próxima palavra é um lugar de sentar, ou a próxima palavra é alguma coisa relativa a dados? Então, esse era o problema. E com esse mecanismo de atenção, o Transformers conseguiu resolver isso e entender os contextos diferentes. Moral da história. Transformers aplicado a grande quantidade de texto, pela primeira vez tem um excelente adivinhador de próximo às palavras. É isso aí. E o que isso tem a ver com Freud, budismo e neurociência, afinal? Né, vamos lá, vamos começar com Freud. Bom, uma das técnicas que o Freud usou, Jung usou, muitos psicólogos ainda usam, é a tal da associação livre. Você dá uma palavra ali e você espera a pessoa completar, né? Você analisa como que a pessoa completa aquilo que você falou. Você fala um objeto, você fala um local, você fala uma pessoa, fala alguma coisa e vê como a pessoa completa. E aí o psicólogo, o psicanalista, ele vai observar o que você respondeu e vai trabalhar em cima daquilo. Se a tua resposta foi positiva, se foi negativa, ele vai tentar pegar algum sinal inconsciente, porque isso é uma resposta automática e é tão automática que você não pensa. Então você evita controlar aquilo e o psicólogo consegue descobrir coisas, nuances que estão perdidas no nosso autocomplete. Então a hipótese é a seguinte, será que essa associação livre é o nosso cérebro tentando completar o próximo evento? Será que tem uma relação entre a associação livre da psicologia e o processamento de linguagem natural do Transformers? Bom, não sei. Agora sobre o budismo. No budismo tem uma técnica de meditação que é bastante conhecida que a gente chama de mindfulness. Basicamente a pessoa vai se concentrar em silêncio na respiração, né? Ficar pensando na respiração e ela vai perceber que tem um monte de pensamento passando diante da mente dela, mas ela não vai tentar resolver, não vai querer pensar naquilo, vai só assistir os pensamentos passando como se fosse um filme. Ela senta lá naquela posição lá que os budistas estão acostumados a sentar e ela percebe quando ela faz isso que é como se o pensamento nunca parasse. É como se a nossa cabeça nunca parasse um segundo. Vem um pensamento, depois vem outro, e aí infinito, e não para, e não para, e não para. Eles chamam isso de mente de macaco, que é uma coisa inquieta, é um pensamento inquieto. E esse tipo de descrição é um pouco semelhante com o que a rede neural está fazendo. É como se aquele texto que ele previu, ele dá uma resposta, com a resposta ele tenta prever outro texto, prever outro, e prever outro, e prever outro, e entra num loop infinito, e nunca para de transformar, e nunca para de ficar tentando prever, e de ficar pensando, e fica naquele monkey mind. E como é que isso funciona com os modelos de inteligência artificial? Bom, você vai ter lá teu modelo GPT-3, GPT-4, né, que é a parte do ChatGPT,
você envia um texto para ele e ele vai te dar uma resposta e completa o texto inicial. Então você cria um programa que fica repetindo, aí você manda um texto, ele te dá uma resposta. Você junta essa resposta com o texto inicial e vai somando palavras até palavras, e com isso, com o texto inicial, the book is on the table, that is on the boat, e você segue completando e cada vez acrescentando mais palavras e formando um texto que é aquela resposta maravilhosa que a gente vê no ChatGPT respondendo pra gente. A gente manda um textão e ele te manda outro textão gerado a partir do textão que a gente mandou pra ele. Agora, quando a gente junta Freud com budismo e com ChatGPT. Bom, parece que o ChatGPT está replicando com uma certa perfeição essa vida automática de uma forma meio semelhante com essa da associação livre do Freud e da mente do macaco do budista. A associação livre é como se fosse uma coisa natural do nosso cérebro de ficar gerando resposta automática para uma série de aprendizados, ou seja, ao longo da vida a gente vai enchendo o nosso banco de dados de informação de forma que ele começa a partir de um certo momento a responder automaticamente com aquelas informações que a gente preencheu. O mindfulness, que vem da meditação, seria mais ou menos a habilidade de a gente não se deixar levar por esse mecanismo automático. E ao invés de a gente ficar respondendo automaticamente, tipo, opa, vamos só assistir, e aí eu decido o que eu vou responder, se eu vou responder ou não, e a gente para de ser esse movimento automático e a gente toma consciência do que a gente está fazendo. Então a hipótese, no final das contas, é que o chat replicou não foi a inteligência humana, mas ele replicou a inconsciência humana. E é por isso que a inteligência do ChatGPT ela é meio torta. Parece que ele sabe, mas não sabe direito. Parece que ele raciocina, mas não raciocina muito bem. Ao invés de ele estar lá pensando e refletindo, ele está respondendo automaticamente baseado em umas coisas que ele já aprendeu. E toda vez que você erra, ele começa a se ir melhorando ao invés de ir aprendendo. Isso pode estar muito relacionado com a força das conexões cerebrais, né? Cada neurônio, cada vez que ele vai ouvindo o mesmo assunto, cada vez que ele vai dando uma mesma resposta, cada vez que alguma coisa se consolida, ele vai ficando mais forte, vai fortalecendo essas conexões e favorecendo com que a gente diga sempre a mesma coisa. Então daí quando alguém chega pra você e fala assim, conta pra mim aquela história de quando você foi pra Nova York, né? Você já sabe a resposta, você já sabe a história toda na sua cabeça. O que tá faltando agora é começar a montar a resposta. E começar a montar a resposta para contar a viagem de Nova York é como se fosse uma sequência automática de textos que a gente só triga ela e a sequência vem. Isso ajuda muito a explicar por que as nossas ações cotidianas mecânicas e automáticas do dia a dia, né, dirigir carro, como é que a gente faz para falar sem pensar, por que essas coisas todas funcionam. É como se existisse esse mecanismo se autocompletando o tempo todo. E agora a gente tem a capacidade de tomar as rédeas desse autocompletar e pensar. A gente consegue utilizar essa informação e pensar sobre ela. Inclusive agora, você que está assistindo aí deve estar cheio de pensamentos sobre o que eu estou falando aqui e tá tudo vindo automático, você não consegue controlar, simplesmente você pensa e é isso aí. É um indício de que parece que tem alguma coisa que se completa na nossa cabeça. E se eu tiver certo, se essa hipótese estiver certa, o cérebro, ele tem algum sinal de aprendizado de longo prazo que vai formando e vai reforçando essas respostas automáticas. Ele vai automatizando ao longo do tempo. Ou seja, aquilo que você começa a fazer muito rotineiramente vai se automatizando e vai em algum momento virar um chat GPT que responde sem pensar. Isso significa que talvez as redes neurais do chat GPT sejam de alguma maneira análoga à forma como o cérebro funciona. Ser análogo significa que tem um funcionamento semelhante, mas que não tem a mesma origem, que são coisas diferentes que têm funcionamentos semelhantes. E a gente consegue imaginar que alguma coisa pode desencadear uma sequência racional e automática de coisas tudo ao mesmo tempo. É como se a gente só precisasse se preocupar com o gatilho que vai disparar aquela informação, e uma vez que disparou, vem toda uma sequência automática. Se houver erro na sequência, a gente aplica reforçamento, no nosso caso, né, dos seres humanos, a gente vai reforçando até corrigir essa automatização e automatiza ela de uma forma que não erra mais. A habilidade de disparar isso de forma consciente ou inconsciente é mais ou menos o que divide a inteligência humana quando você tem mais ou menos controle sobre aquilo que está acontecendo na tua vida. E talvez o ChatGPT seja o primeiro inconsciente artificial da história e não a primeira inteligência artificial. O que vocês acham disso? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. É isso aí. Valeu!